Amém? Livro de Salmos, Salmos de número 85, versos de número 10. Salmo esse que foi dedicado ao cantor Mor, aos cuidados dos filhos de Coré. A palavra do Senhor diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Glórias a Deus. A palavra misericórdia e a palavra paz regozijam as nossas almas, não é verdade? Como um bálsamo acalentando todo o nosso ser. Misericórdia, paz. Quem não gosta disso? Principalmente a misericórdia e a paz vindo da parte do nosso Deus. Por outro lado, a palavra verdade e a palavra justiça perturba nossa alma, pois sabemos o quanto outrora vivíamos na mentira, inimigos da verdade, e em como nossos pecados nos impediam de ter paz com o nosso Deus. Não é verdade? Glórias a Deus. Mas a palavra de Deus nos garante: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Então vamos lá, vamos por partes. A misericórdia e a verdade se encontraram. O dicionário ele nos diz que a misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em uma desgraça. Parece familiar, igreja? O ser humano foi criado para viver em comunhão com Deus. Nós fomos feitos por Deus para sermos imagem e semelhança e termos um relacionamento íntimo com o nosso Deus, um relacionamento de amor e de comunhão perpétua. Porém, o ser humano caiu desse estado de graça, e quando caímos do estado de graça, caímos na desgraça. O pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz em Oséias, capítulo de número 4. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Então olha, note o que diz no verso de número 1. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade. A misericórdia se encontra com a verdade. Só encontramos a misericórdia com a verdade. Não havia necessidade de misericórdia outrora, mas agora há. O fato de Deus ser justo não nos perturbava, mas agora perturba a humanidade. A palavra do Senhor é enfática, igreja. A misericórdia se encontra com a verdade. João capítulo de número 8, verso de número 32, a palavra de Deus vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para encontrar a misericórdia, primeiro deve haver o conhecimento da verdade. E onde está a verdade? O que é a verdade? Como conheceremos a verdade? Livro de Salmos, número 119, verso 151. A palavra de Deus diz: tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. A misericórdia de Deus se encontra no mandamento de Deus. A misericórdia de Deus encontra-se no mandamento do nosso Senhor. Salmos 119, verso de número 142. A tua justiça é uma justiça eterna. A justiça de Deus de ontem é a mesma de hoje, será a mesma eternamente. Aí continua: e a tua lei é a verdade. A misericórdia se encontra na lei do Senhor. A misericórdia se encontrou com a lei do nosso Senhor. João 17:17. A palavra de Deus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra
a verdade. Não encontramos misericórdia da parte de nosso Deus longe do mandamento, da lei, da palavra do Senhor. Viver distante da lei do Senhor é um caminho perverso que nos leva para outro lugar, não ao encontro da misericórdia. A misericórdia encontrou-se com a verdade. Devemos andar na verdade para encontrar a misericórdia. Por isso que a mentira deve ser abominação para nós, como é abominação ao nosso Deus. A misericórdia de Deus está acessível a todos que escolheram andar na verdade. Glórias a Deus. O ser humano, ele goza de relativa tranquilidade nessa terra de viventes. Isso por não verem os efeitos da sua maldade de forma instantânea. Não buscam a verdade. Não têm em si a verdade. Não têm em si mesmos. Os mandamentos, a lei e a palavra do Senhor são negligenciados nessa terra de viventes, onde preferem viver no erro de suas próprias imaginações. Concebem Deus segundo o seu próprio ventre, do que conhecer e ter a verdade dentro de si. Esses habitantes da terra, igreja, não se enganem, que se preparem para contender com o Deus Todo-Poderoso, porque Oséias bem avisou. Deus avisou por intermédio do nosso irmão Oséias, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Mas eu louvo a Deus, porque meus olhos não contemplam aqui habitantes da terra. Pela fé, sabemos que somos habitantes do céu. Sabemos que o nosso lar não é o Brasil. Não somos patriotismo porque carregamos uma bandeira dessa terra de viventes, mas porque o próprio Senhor Jeová é a nossa bandeira, porque a Nova Jerusalém é a nossa pátria, porque não somos habitantes daqui, somos habitantes do céu e temos a verdade em nós mesmos. Se é verdade isso, então não há contenda, e sim misericórdia da parte do nosso Deus para conosco. A nós, nessa manhã, é dito, João 15, versos de número 7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, quem disse isso é o nosso Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne. E minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora eu pergunto à igreja: qual é o maior desejo de um moribundo, senão que viva e não seja consumido pela morte? Por isso, a palavra do Senhor nos diz, Lamentações, capítulo de número 3, versos de número 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia e a verdade se encontraram. A misericórdia paira sobre a cabeça de toda a humanidade, buscando encontrar a verdade. E sabemos que o mandamento, a lei, a palavra do Senhor é a verdade. Quem disse isso não foi somente o salmista, mas também o próprio Senhor Jesus. Aí eu pergunto: a verdade de Deus em nós? Amamos essa verdade a tal ponto de nos enchermos incessantemente dessa verdade? Se isso é fato nas nossas vidas, a misericórdia que paira sobre a nossa cabeça nos encontrará, porque encontrará a verdade de Deus em nós. Amém? Glórias a Deus. Segunda parte maravilhosa desse salmo, promessa gloriosa: a justiça e a paz se beijaram. Glórias a Deus. Deus é implacável em justiça. A alma que pecar, esta morrerá. A palavra de Deus garante: toda a ação será retribuída. Isso é a justiça do nosso Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Toda a ação tem que ter a justa retribuição. Por isso que o Senhor deixou bem claro
por intermédio do profeta Jeremias, capítulo de número 17, versos de número 10. Olha o que o nosso Senhor nos diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Cada um de nós prestaremos conta de nossas ações. E quando o homem tem uma real noção do que isso significa, sobra o brado que deu o apóstolo Paulo: miserável homem quem sou, quem livrará o corpo dessa morte? A palavra de Deus no livro de Salmos 94, verso de número 23, o Senhor continua exortando toda a terra: Deus fará recair sobre eles as consequências inevitáveis da sua própria iniquidade. É inevitável recair sobre a cabeça do ímpio. As consequências da impiedade serão destruídos pela sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, Ele mesmo os destruirá. As nossas ações de outrora requerem sangue, requerem morte. Isso é justiça de Deus. Isso é justiça de Deus. E aí não há pecadinho nem pecadão. Paulo fala que o juízo de Deus é segundo a verdade, e a verdade que é a palavra nos diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso, o homem que foi feito para ter comunhão com o Pai, que Deus moldou, que Deus preparou, que Deus soprou nas suas narinas o espírito de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E não somente isso, mas a palavra de Deus diz que Deus pegou o homem e colocou no seu jardim esse preparado e cuidado pelo nosso Deus, para que desfrutássemos não somente de comunhão, mas de todas as bênçãos e de todo o amor do nosso Deus. Essa misericórdia, esse amor, houve uma cisão por causa do pecado. A mão de Deus não está encolhida, o ouvido não está agravado, mas o pecado fez separação. Porém, essa palavra de destruição, essa palavra de morte, essa palavra de guerra entre nós e Deus, a palavra de Deus diz: a justiça e a paz se beijaram. Não havia paz para nós, igreja. Não havia esperança para nós, mas a paz e a justiça se beijaram. Não há paz para o pecador na justiça de Deus. O cálice da ira só derrama destruição, morte e dor. Então eu pergunto, igreja, como poderia haver paz para nós na justiça de Deus? Para nós isso seria impossível. A palavra de Deus nos diz que a paz e a justiça se beijaram. Mas como? Isaías, capítulo de número 53, versos de número 5. A justiça foi saciada. A palavra de Deus diz que a justiça de Deus foi saciada. Olha o que a palavra diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olhe para a cruz do Calvário, olhe para Cristo crucificado. É por isso que nós temos a paz. A justiça de Deus foi saciada e Cristo realizou uma obra gloriosa em nosso favor. A justiça e a paz se beijaram. Glórias a Deus. Romanos capítulo 3, versos de número 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somos gratos por aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Somos gratos porque merecedores nós não somos. Deus enviou seu Filho amado, igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, para suportar o castigo que mereciam, não ele,
mas nossos pecados, e assim anular a justa cólera de Deus contra nós. Pela sua morte na cruz, Cristo se torna o meio pelo qual nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Pela fé nele, alcançamos misericórdia e justificação. Glórias a Deus. Novamente, Salmos de número 85, versos de número 10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Um alto preço foi pago. Ele foi ferido pela transgressão de toda a humanidade. Devemos sempre carregar isso em mente, que o nosso pecado ele não fica sem retribuição. E por isso, se o nosso pecado castigou tão severamente o nosso Senhor, o pecado já não deve ter mais o colorido que outrora tinha, não deve proporcionar mais o prazer que outrora proporcionava, mas revolta, indignação, repulsa, porque o inocente morreu por causa dos nossos pecados. A vida provou a morte por causa de mim, por causa de você. Como podemos alcançar a misericórdia e ter paz em meio à justiça divina, se não em Jesus? Esse salmo se torna realidade em nossas vidas, em Cristo e em Cristo na cruz. Amém? Glórias a Deus. Então, igreja, quando olhamos para a obra de Cristo na cruz do Calvário, vemos um homem que teve suas palavras deturpadas, que com mentiras o caluniaram, que daqueles que se beneficiaram de seus feitos e seus ensinos, os seus milagres, responderam com ingratidão, abandono, negação, traição. Diante de tudo isso, ele suportou calado. Isaías, número 53, versos de número 7, a palavra de Deus diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Diante de tudo isso, Cristo suportou calado. Diante de tudo isso, Cristo suportou calado. E no ápice da sua dor, as palavras que ele proferiram na cruz foi Lucas 23:34. A primeira parte vai nos dizer: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A oração de Cristo na cruz foi de intercessão pela nossa vida. E por que devemos sempre trazer isso em mente? Porque essa é a mensagem que nos dá esperança, não somente mediante o sacrifício de Cristo, mas pela sua intercessão junto ao Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os pecados cometidos por ignorância, igreja, também carecem de arrependimento e de perdão. Os pecados cometidos por ignorância também carecem de arrependimento e de perdão. Por isso nosso irmão Paulo, ele disse no livro de Atos, capítulo 17, verso de número 30: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Glórias a Deus. Para que a paz e a justiça se beijem em nossa vida, Deus manda todos os homens se arrependam. O caminho que nos traz a vida nos leva ao encontro de Deus Pai, para ali alcançarmos a misericórdia e a verdade. E a verdade é o verbo que se fez carne. Então, igreja, deve haver arrependimento no nosso coração para trilharmos o caminho santo. João 14:6 diz: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. A verdade nos leva à misericórdia. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Longe de Jesus
não encontramos o Pai. E se não nos arrependermos, não trilharemos esse caminho de verdade e de vida. Todos os homens sem Cristo são malfeitores aos olhos do Pai. Que o exemplo daqueles 2 malfeitores no Calvário possa nos ensinar que não é com altivez, tentando a nosso Senhor, que seremos salvos, mas com humildade, reconhecendo a justa retribuição que nossos atos merecem. Amém, igreja? Não é longe do nosso Senhor. Por isso precisamos participar incessantemente da ceia do Senhor e trazer na nossa memória em todo o tempo e fora de tempo, durante todo o tempo que se chama hoje, esse sacrifício que nos proporciona misericórdia, que nos proporciona paz, que nos dá a vida. Havia 2 malfeitores, 2 cruzes ao lado de Jesus. Que nós possamos nessa manhã escolher quem nós queremos ser. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Lucas: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Note como esse homem se dirigiu ao nosso Senhor, com altivez, tentando: se tu és o Cristo, então te salva e salva a nós. Ele não entendeu a mensagem da cruz. O Filho de Deus estava ali do lado dele, a salvação estava aos seus olhos. E o que ele fez? Blasfemou, tentou, se dirigiu ao nosso Senhor com um olhar altivo. Mas o outro, respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Era nós que merecíamos a cruz. Na verdade, com justiça, a cruz era para nós e não para Cristo. E quando trazemos isso à nossa memória, igreja, o sabor do pecado se torna insípido. O vislumbre, o colorido das concupiscências se torna em trevas. A alegria, a felicidade, aquele gozo momentâneo, resultado pelo pecado, se torna em amarga dor, porque nós, na verdade, com justiça, recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Nessa manhã, igreja, qual é a nossa oração? Como estamos nos portando diante de Deus? Primeiramente, buscando a verdade, buscando nos encher dessa verdade, amando a verdade acima de tudo, para que assim venhamos alcançar misericórdia, encontrar misericórdia. E nós estamos olhando para Cristo na cruz e entendendo que eram os nossos atos que mereciam aquela crucificação, aquela condenação, aquela separação. Era nós que merecíamos estar clamando: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Porque se entendermos isso e nos arrependermos, como Deus chama todos ao arrependimento, então Ele não levará em conta os nossos pecados de outrora, e alcançaremos paz em meio à justiça de Deus. Não será beijado um beijo de traição como Judas, outro discípulo, deu, mas será um beijo de amor, uma cabeça reclinada sobre o seu peito, como discípulo amado. Será palavras como essa: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual é a palavra do Senhor para esse homem? Enquanto um não recebeu resposta alguma, o Senhor continuou mudo diante dessa blasfêmia. Ao outro, olha o verso de número 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, o dia que se chama hoje, não amanhã, não depois, mas hoje, estarás comigo no paraíso. Foi dito no culto de quinta-feira, porque já morremos
e a nossa vida está oculta com Cristo. Há duas cruzes ao lado de Cristo, igreja, que nós possamos escolher a certa. Paulo, ele diz isso e já foi apregoado aqui em outra oportunidade, porque para mim o mundo está crucificado e eu também estou crucificado para o mundo. A palavra de Deus vai dizer que olhando para Cristo na cruz não havia parecer nem formosura. O mundo tem algum parecer e alguma formosura para nós? Analisemos-nos. Examine-se o homem a si mesmo e consiga ver a maravilha da obra de Cristo na cruz do Calvário. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Na verdade, com justiça merecemos a morte, mas a verdade, pela justiça, nos dá a vida. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versos de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Novamente, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, que é a verdade, e na verdade, fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluias. Isaías 53, versos de número 11, a palavra de Deus nos diz, o verso de número 11, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Foi com duras penas, foi penoso, foi doloroso, mas hoje Cristo dos altos céus olha para a igreja dele em Ribeirão Bonito, uma igreja fiel, adornada, não enfeitada, aqueles que de todo o coração dizem não por o mundo, e ainda que peca por ignorância, mas não por desejo, que quer fazer o bem, ainda que porventura cometa o mal. E olha o que a palavra de Deus diz: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Não foi em vão. O sacrifício da cruz não foi em vão. Foi por mim, foi por você, igreja. O servo, o meu servo, o justo, Deus nos diz, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós somos, igreja, o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus, que de maneira digna participemos da mesa mais importante e assim venhamos a ter parte com Cristo nosso Senhor. Amém?